Olá, o Interesse Público começa agora trazendo as principais notícias sobre a atuação do Ministério Público Federal em todo o país. Vamos ao Rio de Janeiro com a Janaína Toscan. Aqui no Rio de Janeiro, a Justiça determinou que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e o Colégio de Aplicação da Universidade Federal Rural providenciem o fornecimento de alimentação escolar aos seus estudantes já a partir do próximo ano letivo. Obrigada, Janaína. E quem traz agora as informações lá de Brasília é o repórter Galton Serra. Galton. Eliane, professores de dança, yoga e artes marciais não são obrigados a ter o registro profissional de educação física. No país, existem várias ações que contestam essa obrigação. A pedido do MPF, a Justiça, inclusive, proibiu a cobrança. Obrigada, Galton. Fique com a gente e veja outros destaques do programa de hoje. Um balanço das ações 2 anos após o desastre de Mariana, em Minas Gerais, e as medidas para a recuperação do Rio Doce. MPF em Pernambuco quer garantir bom uso do dinheiro público. As organizações sociais devem ter mais transparência na realização de despesas com os recursos do Sistema Único de Saúde. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Saber exatamente como e com que o nosso dinheiro está sendo gasto é um desejo de todos nós brasileiros, ainda mais quando se trata de saúde, não é mesmo? Pensando nisso, o Ministério Público Federal em Pernambuco recomendou que as organizações sociais da área de saúde do estado deem mais transparência às despesas pagas com recursos do Sistema Único de Saúde. A reportagem é de Afonso Bezerra. A audiência convocada pelo Ministério Público Federal contou com a participação de representantes de órgãos de controle, do secretário de Saúde do Estado de Pernambuco e de um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. O que motivou a iniciativa da audiência pública é de fazer valer, efetivar a Lei de Acesso à Informação, que existe há cerca de 6 anos, e o que se observou é que as organizações sociais de saúde aqui no estado, que são do número de 9, não vêm cumprindo regularmente com a transparência desses recursos, o que prejudica a fiscalização e o controle externo, e inclusive o controle social na otimização, no controle, na aplicação regular desses gastos com a saúde. O debate serviu tanto para que as organizações sociais quanto o próprio governo do estado apresentem estratégias de transparência com os dados da saúde. A iniciativa, de acordo com o MPF, fortalece a democracia e o acesso aos dados públicos. Não há nenhuma possibilidade de um modelo de gestão baseado na prestação de serviço terceirizada por organizações sociais que dê certo sem ser transparente e sem ter um conjunto de órgãos desse complexo regulador de Estado, do qual faz parte Tribunais de Contas, Controladoria Geral da União e do Estado, o próprio Ministério Público, sem que ele exista para que ele controle o controlador da área de saúde. De acordo com o MPF, apenas 2 instituições tinham um portal da transparência. Os representantes das organizações prestaram contas do trabalho realizado. Nós vamos estar disponibilizando o perfil das unidades, o número de profissionais, a folha de pessoal, o que se paga com fornecedores, a questão da própria abrangência do serviço, o número de atendimentos realizados, todas as informações que são importantes para mostrar a importância do funcionamento daquela unidade, mas ao mesmo tempo para mostrar à população que o dinheiro público, que é pago dos impostos das pessoas, está sendo revertido numa prestação de serviço de qualidade. O MPF estabeleceu o prazo de 120 dias para que as instituições se adequem à Lei de Acesso à Informação. Você tem uma dificuldade muito grande de operacionalizar essas informações, porque são informações muito diversas. Certo? Um hospital ele compra mais de 2.800 itens, certo? Mensalmente, que tem que estar previsto em funcionamento. Então não tem, a dificuldade é muito mais operacional e técnica, não é filosófica de conceito. O desafio é grande, mas é uma demanda fundamental da sociedade.
pagamos muitos impostos e a gente quer saber para que é direcionado e se realmente está sendo usado. Então é muito importante esse portal de transparência. E agora é muito bom saber que o serviço privado também vai ter que prestar conta à população. Isso é muito bom. O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul expediu recomendação ao IBAMA para invalidar a licença de operação da usina hidrelétrica São Manuel, na divisa de Mato Grosso com o Pará. O MPF alega inadequação e falta de informações sobre os impactos socioambientais da fase da licença de instalação. A investigação apontou que a empresa responsável pela usina apresentou o Plano Básico Ambiental Indígena com irregularidades. Em Roraima, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União questionam a operação de policiais militares e bombeiros no fim de outubro, que retirou cerca de 400 venezuelanos das ruas. Os imigrantes viviam perto da rodoviária de Boa Vista e foram levados para um abrigo sem estrutura, sem água nem segurança. Em uma ação contra o Estado, o MPF pede indenização de R$ 800 mil por dano moral coletivo. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumpriram mais de 100 mandados judiciais em 10 estados durante a Operação Marca Passo. A ação é contra a fraude em licitações para a compra de próteses médicas no Tocantins. As investigações começaram em 2016, por causa de fraudes em etiquetas de validade de materiais cirúrgicos. De acordo com as investigações, médicos, empresários do ramo de próteses, empresas e até funcionários públicos da área de saúde receberam vantagens ilícitas no esquema. E antes de terminar esse bloco, vamos a uma última informação do nosso Giro de Notícias. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou inconstitucional lei aprovada em Fortaleza, no estado do Ceará, que proíbe o uso de aplicativos no transporte privado. Segundo a PGR, a lei estadual afronta os princípios de liberdade, livre iniciativa e concorrência e também da defesa do consumidor. Raquel Dodge afirma ainda que apenas uma lei federal pode regulamentar a questão. O documento com a posição do MPF foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. A polêmica deve continuar até que seja feita uma lei federal regulamentando o transporte por aplicativos. E veja no próximo bloco, MPF aciona a Justiça para garantir a alimentação de alunos em escolas federais no Rio de Janeiro. A sentença foi justamente nesse sentido, de determinar que essas duas instituições incluam nos seus orçamentos rubrica para alimentação escolar, para construção de cozinha e refeitório. É só um instante, o interesse público volta já. São atividades físicas, já que mexem com o corpo. Mas quem trabalha com dança, yoga, capoeira e artes marciais não precisa ser graduado em educação física, como professores e profissionais que atuam nas áreas de saúde e esportes, nem mesmo ter cadastro ou registro profissional. No estado de São Paulo, o Conselho Regional de Educação Física estava exigindo o registro de pessoas sem diploma. E a partir de uma ação do Ministério Público Federal, o órgão foi proibido pela Justiça de controlar ou cobrar taxa ou anuidade como condição para que esses profissionais trabalhem. Segundo o MPF, há vários casos como esse espalhados pelo país. Técnica, dedicação, respeito. Não é para qualquer um ter uma dessas aí. No caso do Alex, são 30 anos de arte marcial. A experiência não veio com um diploma, e sim com muita luta. O professor de arte marcial, quando ele chega à faixa preta, ele chega com uma experiência didática, uma experiência marcial que provavelmente um professor de educação física não teria. A Justiça também pensa assim e decidiu que o CREF, Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, não pode exigir o registro de pessoas sem graduação
que atuam em profissões relacionadas a atividades físicas, como as danças, por exemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a educação física não tem que fiscalizar isso, é uma área cultural e artística. Envolve movimento, mas não há necessidade de fiscalização de alguém que nem entende exatamente como funciona aquela doutrina, aquela arte. O Conselho ainda tentou reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça e depois no Supremo Tribunal Federal. Foi derrotado nas duas cortes. O benefício de uma profissão regulamentada é justamente a preservação da sociedade. Então, essa ética que é regida pelos profissionais, principalmente a sociedade, tem que ficar atento a isso. O Ministério Público Federal não é contra a regulamentação dessas profissões, mas argumenta que o Conselho de Educação Física não criou critérios específicos, ou seja, não está dançando conforme a música. O problema é que, na visão do Ministério Público, o CREF interpreta de um modo amplo demais quais são os profissionais obrigados a esse cadastro. Então, o Ministério Público, na verdade, atua em vários lugares do país com essa mesma demanda em relação a outros CREFs também, não apenas ao CREF de São Paulo, com esse mesmo debate. E para seguir os passos direitinho... Trás, frente, puxa e trás, frente, puxa... O MPF vai fiscalizar a atuação dos conselhos. Nada de cobrar o registro também para aulas de capoeira e yoga. A ideia é manter o equilíbrio. Você sabia que o aluno pode optar por fazer ou não o ensino religioso? O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que os professores de ensino religioso nas escolas públicas podem promover suas crenças durante as aulas, mas a matrícula na matéria deve ser facultativa. O Ministério Público Federal defende que a disciplina deve respeitar o Estado laico e aqueles que não professam nenhuma religião. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Boa educação e alimentação adequada são condições básicas para o desenvolvimento de uma pessoa. Melhor ainda quando oferecidos juntos no mesmo lugar. Por lei, todas as escolas federais de nível básico ou tecnológico devem fornecer a alimentação para seus alunos. E para isso recebem recursos do Programa Nacional de Alimentação. Mas no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal teve que pedir à Justiça para determinar que algumas instituições cumpram essa norma. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados com a proposta de integrar o ensino técnico em nível médio ao superior, desde a graduação até o doutorado. No Rio de Janeiro, o IFRJ tem 15 campi espalhados pelo estado. Dos mais de 11 mil alunos do Instituto, metade ainda está na educação básica e deve receber alimentação gratuita no campus, de acordo com as regras do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas, na prática, isso não vem ocorrendo. Nosso campus está localizado na Baixada Fluminense, numa periferia, onde os alunos, em sua maioria, possuem uma vulnerabilidade social muito grande. É muito complicado de você ter o dinheiro reserva para trazer, para você comprar um salgado, um biscoito, uma quentinha. Então, realmente, é muito complicado essa questão do almoço. Às vezes você é obrigado a estar comendo uma coisa assim que você não queria, entendeu? Tipo assim, todo dia comprar um salgado ou uma besteira, entendeu? Você queria estar se alimentando mesmo, comendo uma comida, entendeu? E você não pode porque não tem onde você deixar, então você tem que comprar um salgado. Segundo a procuradora Maria Cristina Cordeiro, em 2016, o MPF constatou, após algumas denúncias, que o Instituto e outras escolas federais do Rio de Janeiro não estavam destinando os recursos do PNAE para a alimentação dos estudantes. Foram 5 ações judiciais e dessas 5 nós já temos 2 sentenças. E a sentença foi justamente nesse sentido, de determinar que essas 2 instituições incluam nos seus orçamentos rubrica para alimentação escolar, para construção de cozinha e refeitório, além de contratar nutricionista e outras determinações que a lei do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, determina.
A decisão da Justiça saiu em setembro. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro tem que providenciar o fornecimento de alimentação escolar para o ensino básico a partir do ano que vem. Não são só os produtos alimentícios, né? Vai ser a luz, a água, que vai aumentar nesses campos, é gás, é toda uma mão de obra que não existe nos nossos quadros. Com certeza nós precisamos de uma rubrica especial para isso, para poder implantar em todos os campos. Atualmente, o campus de Pinheiral é o único a receber recursos do PNAE e fornecer alimentação aos alunos. Os outros 14 campi da instituição ainda não conseguem fornecer esse direito previsto na Constituição aos estudantes do ensino básico. Mas alguns deles já estão utilizando recursos próprios para tentar solucionar o problema. É o caso do campus de Nilópolis, que, apertando os custos aqui e ali, pagou a compra de materiais e a construção da cozinha e do refeitório. Estamos acabando de construir o planejamento estratégico do IFRJ e no nosso planejamento a gente tem como meta até 2021 oferecer alimentação, né? Acabado de construir os restaurantes, oferecer alimentação para todos os estudantes. Ainda há ações civis públicas abertas pelo MPF, aguardando julgamento contra o Centro Federal de Educação Tecnológica, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Colégio Brigadeiro Newton Braga da Aeronáutica. E veja no próximo bloco um balanço das ações 2 anos após o desastre de Mariana, em Minas Gerais. E você sabe qual a diferença entre contrabando e descaminho? Então fica aí que a gente mostra já já. E nós começamos este bloco com a participação dos nossos repórteres. Quem já está por aqui é a Érica Picelli, que vai falar sobre as diárias de auxílio para pacientes que fazem tratamento de saúde em outro estado. Érica, há 10 anos os valores dessas diárias não são reajustados. Como o Ministério Público tem atuado nesse caso? Eliane, o Ministério Público Federal, o MP de Rondônia e também a Defensoria Pública da União buscam na Justiça a correção de valores travados desde 2007. E sabe qual o valor dessa diária? R$ 24,75. É essa quantia que o paciente recebe por dia para sair da cidade dele em busca de tratamento de saúde que não é oferecido naquele município por hospitais públicos. Para o MPF, a quantia está extremamente defasada e fere o direito fundamental à saúde e também à dignidade das pessoas que precisam desse tipo de ajuda. Realmente é um valor muito baixo para quem precisa se locomover para outro estado para fazer um tratamento de saúde, realmente. Obrigada, Érica. E agora olha essa. Deputados do Rio de Janeiro aprovaram uma lei que proíbe o Detran de suspender o direito de dirigir das pessoas com excesso de multas. É isso mesmo, Michele? É isso mesmo, Eliane. A Assembleia Legislativa do Estado quer impedir o Departamento de Trânsito de punir quem dirige de forma perigosa e imprudente. Hoje, um motorista que acumula 20 pontos na carteira pode ter a habilitação suspensa por até 1 ano. No entanto, essa lei do Rio de Janeiro proíbe a suspensão da carteira das pessoas que atinjam um número máximo de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O Ministério Público Federal enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade da lei estadual do Rio de Janeiro. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o Legislativo, Eliane, do Estado não pode editar leis sobre trânsito, já que essa é uma competência da União. Eu volto com você, Eliane.
Lembrando que essa lei da Assembleia do Rio de Janeiro não está em vigor porque depende da edição de uma lei complementar federal, o que não aconteceu. Obrigada, Michele. E 2 anos depois da maior tragédia ambiental do país, provocada pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, no estado de Minas Gerais, ainda há muito por fazer, a começar pela indenização das vítimas e a recuperação do Rio Doce. No Espírito Santo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal participou de um encontro que reuniu famílias atingidas, pesquisadores, movimentos sociais e autoridades para fazer um balanço das ações desde o acidente em 2015. Desrespeito é a palavra-chave. Inominável. Não existe nada na história do mundo parecido com isso. Sem volta. Fim de uma vida para quem foi e fim dos espaços da natureza. O seminário de balanço dos 2 anos do rompimento da barragem de Fundão teve a participação do Ministério Público Federal no Espírito Santo. Os atingidos pelo rompimento da barragem apresentaram os pedidos em relação ao ocorrido. Mas o drama de quem perdeu tudo parece estar longe de acabar. Na verdade, ressarcimento não vai pagar nunca o que a minha comunidade eu perdi. Foi a liberdade, a integridade, o espaço físico, né, da praia que a gente pescava e do lazer. Então isso não tem volta mais. A audiência pública foi marcada por depoimentos que demonstram a angústia dos atingidos, o sofrimento pela espera da justiça. 2 anos após a tragédia e o que aconteceu, ou o que não aconteceu. Praticamente nada foi recuperado. Existem ações civis públicas e ações individuais ocorrendo em trâmite na Justiça Estadual e na Justiça Federal. A principal delas é a famosa ação civil pública de 155 bilhões de reais, pedida pelo Ministério Público Federal. Nela, estamos firmando um acordo para realizar o diagnóstico dos danos e finalmente entender o que aconteceu e o que pode ser feito para recuperar esses danos. Com as informações trocadas no seminário, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão vai elaborar um plano de ação para proteger e garantir os direitos humanos em relação às atividades das empresas mineradoras. Nós vamos ter que preparar um relatório e encaminhar a cada uma das procuradorias que são relacionadas aos fatos que estão sendo relatados para que possam tomar alguma atitude, abrir procedimentos de investigação de algumas gravíssimas denúncias de violações dos direitos humanos que estamos recebendo aqui hoje. A expectativa de ter seus direitos respeitados para quem teve a vida transformada pela tragédia de Mariana. Esse evento reuniu muitos grupos, grupos de pesquisa, movimentos sociais, comunidades de atingidos. Foram vários atores que vêm atuando nesse caso desse desastre, num sentido crítico, buscando, sobretudo, a garantia dos direitos das pessoas atingidas e também do meio ambiente. Contrabando e descaminho são a mesma coisa? Quem explica isso pra gente é a repórter Madeleine Machado. Olá, Madeleine. Olá, Eliane. Olha, os termos confundem mesmo. Você sabe qual é a diferença? Eu estudei e me preparei para o programa, mas confunde. Confunde. E eu fui a uma universidade, olha só o que os estudantes responderam. Contrabando? Eu imagino que seja a transferência ilegal de algo. Para mim, o contrabando é algo que passa pela nossa fronteira, que não paga imposto, não é declarado. Descaminho? Não, nunca ouvi esse termo. Não sei o que é descaminho. Descaminho seria mais ou menos aquela gambiarra, né? Provavelmente no descaminho seria um contrabando, não? Viu como confunde? Mas eu já te respondo, não são a mesma coisa. Vamos ver aqui no nosso telão a diferença entre os dois termos? Contrabando é a entrada ou saída do país de produto proibido ou que atente contra a saúde ou moralidade. Descaminho é a entrada ou saída de produtos permitidos, mas sem pagamento dos tributos devidos. O estudante Caio Rabelo, da Universidade de Brasília, deu um bom exemplo pra gente. Vamos ver.
o canabiol para o remédio antes da lei ser aprovada. Era contrabando, você estava trazendo uma mercadoria proibida para dentro do país, ou tentando levar para fora do país. O descaminho é o que o sacoleiro do Paraguai faz, ou a galera que tenta trazer muamba dos Estados Unidos. Traz sem declarar, esconde na bagagem, diz que aquele tablet que é para vender não é meu e tal. Isso é o descaminho. Em uma ação recente, o Ministério Público Federal obteve a condenação de um contrabandista de cigarro que foi flagrado contrabandeando 440 mil maços de origem paraguaia no interior de São Paulo. Ele responde a processos por contrabando e por transportar brinquedos importados irregularmente do Paraguai. Você pode acessar mais informações como essa na página do Facebook do Ministério Público que aparece na sua tela. Esclarecida a questão. Obrigada, Madeleine. Até a próxima. Até a próxima, Eliane. E o Interesse Público de hoje fica por aqui. Lembrando que você também pode participar do programa. É só escrever para o e-mail interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, o site é mpf.mp.br. E você também pode acompanhar a gente pelo YouTube, no endereço youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia, te espero no próximo programa. Até lá!